Na Bíblia temos histórias de reis e de profetas que interferem na vida dos reis. Quando nós olhamos do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, mas com muita ênfase no Antigo Testamento, esse relacionamento, ora conflituoso, poucas vezes harmonioso, estará presente o tempo todo. É um profeta chamado Natã que entra num palácio para falar com o rei e os destinos são expostos e transformados. Há um profeta chamado Elias também que entra no palácio para falar com Acabe, deflagra ali, desmascara uma idolatria e determina o destino a partir da mensagem de Deus. Jonas é um profeta que vai até Nínive e fala com autoridades e também altera todos os destinos, os pensamentos, e temos uma história que chega a nós até hoje. Profetas e reis, numa relação de tensão e intenção, Deus fala por meio dos profetas e muda a vida também por meio de reis. Não vivemos comumente hoje um mundo cheio de reis, e se você vive numa república democrática, esse contato não é tão profundo. A gente só fica vendo, ouvindo notícias ou estudando histórias dos caminhos que reis passaram ou os encontros que eles tiveram com os profetas. Mas essa relação está presente hoje. A palavra, a autoridade de Deus, o toque de Deus no coração e as pessoas que têm a capacidade e o poder que lhes foi atribuído para mudar destinos. No caminho dos reis e no caminho dos profetas sempre há encontros ou desencontros. E nesses encontros e desencontros, o juízo de Deus se transforma e vem até nós transformado em palavras e atos, em grandes lições. O livro de Daniel é um livro que passa por encontro, e esse encontro ali ele é emblemático porque os reis de Babilônia, os reis da Pérsia e os profetas estão sempre dialogando com o triunfo de Deus, demonstrando o testemunho que ele espera dos seus. Nós vamos falar sobre isso, sobre o juízo de Deus com profetas e reis e como isso interfere e nos ensina lições até hoje. Então não saia daí que está só começando o Fé para hoje. O livro do profeta Daniel é um livro desafiador e tremendamente rico, grandes informações, e na história ele é de tremendo impacto sobre quem o estudou. São as profecias de Daniel que levaram à construção na mentalidade que produziu um movimento que hoje é o mais importante do mundo. Essa e muitas outras coisas vão vir à sua mente quando você se debruça a estudar o livro do profeta Daniel. Mas o livro do profeta Daniel, ele é de um tipo de escrita, uma estrutura literária específica, que nós chamamos de profecia apocalíptica. Ela tem uma forma precisa de ser compreendida. Essas e outras coisas estão nesse manual de estudos aqui, esse guia, essa revista Esperança Novo Tempo, que chega aqui renovada para você, para que você compreenda melhor as profecias desse importante livro. Daniel tinha aproximadamente 17 anos quando ele chegou na Babilônia. Daniel, como um adolescente, teve tudo da sua vida devastado naquele conflito que gerou uma invasão da sua terra, destruição da sua família, e o que a gente poderia pensar sobre esse rapaz simplesmente desaparece na história para dar lugar ao que sobrou. 17 anos é o ponto de decisão para muitas pessoas. É a decisão de como se vai viver. Mesmo em um mundo antigo, onde muitas coisas são pré-determinadas pela família, pela sociedade, pela cultura, é óbvio que Daniel era alguém com sonhos. 17 anos, a vida adulta já estava sendo vislumbrada por ele. Talvez seu casamento, onde ele moraria, como moraria, o que ele iria fazer, seus sonhos, seus projetos, seus planos. E tudo isso foi por água abaixo quando, acorrentado, vencido, derrotado, olhando o seu país, a sua cidade estar toda em ruína, ser agora levado para aquele que agora se colocava como um rei, o rei de todo mundo conhecido. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.
E levou cativo os jovens, levou cativo uma parte da população do povo de Deus para a Babilônia. Era um choque de tudo. Não era apenas um choque de armas, um choque de exército, uma campanha expansionista. Era um choque que revelava uma aliança quebrada e uma esperança de que poderia se voltar para aquela terra. Profetas antes falaram sobre um cativeiro, sobre uma ação da aliança de Deus e sobre a volta do cativeiro. Deus mandou muitas mensagens de esperança, de motivação, de inovação e de retorno ao restaurar-se um coração para que um reino fosse restaurado. Havia ali para todos eles a lembrança de que Deus tinha um propósito para com esse povo. Daniel, educado nos caminhos do Senhor, agora se dirige para um mundo completamente diferente dele, para enfrentar uma religião diferente da dele. O primeiro contato com esse rei Nabucodonosor, já envolveu o desenho da opressão. Daniel foi escolhido como alguém entre os sábios da Babilônia e a sua fidelidade fez com que a sua inteligência se colocasse sobre todas as outras. Inteligência? Talvez a definição seja possível de ser trabalhada para a gente compreender. A gente compreende inteligência como a capacidade de resolver problemas. Sim, os problemas complexos, problemas simples, não importa, nós enfrentamos problemas com inteligência. Essa é uma boa definição. Mas Daniel tinha mais do que isso. A Bíblia prefere o chamar de sábio, porque a maneira como ele lia o mundo, ela tinha princípios. Quando Tiago fala de sabedoria, fala que a sabedoria primeiro vem do alto, ela é pura, pacífica, plena de misericórdia e de bondade. Sabedoria e caráter simplesmente não se separam da Bíblia. E a formação de um caráter não é possível sem Deus. A Bíblia também diz sobre revelação. Existem coisas que descobrimos, existem coisas que deduzimos, mas quando a gente fala da sabedoria de longo alcance, a sabedoria conectada à fé, à profecia, à revelação, não se trata de absolutamente nada que descobrimos, é sempre aquilo que Deus conta. A junção daquela mente potente de Daniel é de um caráter que determina escolhas e uma visão de mundo, porque a sabedoria é provinda do temor que ele tinha no Senhor e a fidelidade aos mandamentos. A sabedoria de Daniel também vem de sua fé e da maneira como ele se coloca em submissão àquilo que lhe foi revelado. E a partir dessa sabedoria, daquilo que Deus conta para ele e das firmes decisões do seu coração, ele vai construindo a sua história. Diante de uma mesa, ele vê todos os itens e sabe que ali está um desafio para ele. O desafio de crer em quem está o sustentando. Qual será a fonte da sua alimentação? E quando ele fica sabendo que o seu nome será Belsazar e será chamado assim na corte, ele se recusa a comer e fala, eu quero comer dos alimentos que Deus dá. Bel não sustenta a minha vida, que é o nome Belsazar, mas sim Deus é meu juiz. E neste desafio, o desafio dos 10 dias, Deus vence na vida, no corpo e na mente de Daniel. E o capítulo termina dizendo que ele se tornou mais sábio do que todos os sábios, então podemos inferir claramente. Ele era ali a pessoa com maior revelação e o cérebro mais potente do mundo. A história segue com sua experiência diante de um desafio, o desafio desconhecido de revelar ao rei um sonho que ele teve e não se lembrava. Ele é um retrato tremendo do que é o sonho de um rei. Os reis da terra que sonham nas suas conquistas, que colocam energia na sua conquista, que colocam vigor e empreendimentos nas suas conquistas e colocam destino para a sua própria conquista. O objetivo das conquistas de Nabucodonosor era a glória dele mesmo, portanto, ele não estava pensando em negociar isso. Então aquele sonho, na verdade, é um pesadelo, porque pensar em si mesmo como cabeça de ouro pode ser algo elogioso, bonito e de brilhar os olhos, mas o sonho não termina com a cabeça de ouro, o sonho termina com uma pedra que esmigalha todos os sonhos de todos os reis e o sonho de Deus prevalece. Daniel, neste dia, vai para casa e sonha. E eu gosto de pensar que isso é muito interessante porque no maior desafio que ele vive, que ameaça a vida dele, ele vai para casa dormir e sonha, mas preste atenção. Quando ele sonha e Deus revela para ele o sonho do futuro do mundo, o sonho não é mais de Nabucodonosor e o sonho também não é mais só de Deus.
O sonho é o sonho de Deus vivido em Daniel. Quando Daniel adentra o palácio para revelar o sonho ao rei, ao homem mais poderoso que se conhece, Daniel, portanto, não está falando do sonho de Nabucodonosor. Daniel conta o sonho dele. Ele vive o sonho de Deus. O sonho de Deus agora é colocado no livro, na mente de Daniel, como mais um elemento da sua inteligência. Daniel é educado nos caminhos do Senhor e conhece a palavra de Deus, e pela sua palavra ele lê o mundo. Daniel é sábio e na sabedoria, conforme Deus explica, ele toma decisões com traços de caráter. Sabedoria, na Bíblia, é um traço de caráter. Bondade, misericórdia, pureza, plena, é uma mão estendida. Daniel tem uma comunicação direta com Deus, além de colocar em todas as suas decisões o firme propósito de não magoar aquele que é o seu Salvador. Daniel vive os sonhos de Deus, numa mente, portanto, dormindo ou acordado. Ele está conectado com a comunicação do céu. A história continua naquele testemunho extraordinário quando o rei, em desafio, manda fazer uma estátua de ouro inteira e manda o recado para o planeta: o meu reino não vai passar. Faz uma estátua e coloca nas medidas da estátua, 66 por 6, a arquitetura, a geometria dos seus próprios deuses, dizendo que existe uma superioridade de Deus, os deuses babilônicos, sobre o Deus que existe. É desafiado e ali, no toque dos instrumentos musicais, os 3 hebreus ficam em pé. E ninguém sabe o que está causando, o que está fazendo essa firmeza, qual é a fonte da sua força. Quando o mundo se ajoelha, 3 ficam em pé. Então o rei manda potencializar o calor da fornalha e a faz mais quente por 7 vezes. Isso é típico dos reis não sábios da terra, dos poderosos que não desfrutam da sabedoria do alto, porque eles não têm compreensão de qual foi o momento em que eles perderam. Quando o rei coloca uma estátua e força a adoração e 3 pessoas ficam em pé em um desafio, ele já está ali, flagrantemente colocado como não autoridade sobre tudo que existe. Um rei demonstra poder sobre um corpo, ele demonstra poder ao conseguir fazer um instrumento de morte, que é a fornalha, se colocar ali para todo mundo, mas ele não tem poder sobre os corações. Mas se ele criou um culto de adoração, onde as pessoas se prostrassem, não era exatamente isso que ele queria? Ali, os amigos de Daniel se levantam para dizer onde que de fato um rei deve estar. E o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego está governando em seu coração. Na fornalha acesa, aqueles homens entram e 3 viram 4, numa grande lição para todo mundo e para todos os tempos. É na hora que o fogo se acende que o mundo sabe quem é que te manteve de pé diante dos desafios. A história deles continua porque eles vão revelar ao mundo, a partir da sua atitude, o que se espera de um Deus. Mas antes disso, a história de Daniel tem um interlúdio, porque aquele homem todo-poderoso que começa o livro invadindo, conquistando, determinando, mandando viver e mandando matar, tem o seu coração rendido e esmagado, e a vitória de Deus no livro de Daniel é muito mais significativa do que todas as vitórias de Nabucodonosor. Nabucodonosor conquista o mundo que ele viu. Deus conquistou Nabucodonosor. Parece que Nabucodonosor vai desaparecer da história e aparece um outro rei, Belsazar, mas é aí que Nabucodonosor vai desempenhar um forte papel. O capítulo 5 do livro de Daniel começa apresentando um rei, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, herdeiro do trono. Ali ele é colocado e o texto vai chamá-lo de filho de Nabucodonosor, mas embora ele seja neto. A realidade é que quando nós falamos dele, a gente vai logo compreender que ele é um menino palaciano, cresceu no palácio, e o texto vai flagrantemente dizer sobre isso. Nabucodonosor desenvolveu entre os seus a sua família real e criou seus governantes, os seus sucessores. O rei Belsazar
Chama também a nossa atenção a similaridade com os nomes. Daniel, que significa Deus é meu juiz, chega ao palácio e o primeiro impacto que ele tem ao palácio é ser chamado de Beltesazar. Jacques Lucan, hebraísta, escritor, especialista no livro de Daniel, diz que Daniel intencionalmente coloca essa letra T, Beltesazar, ao escrever o seu livro. E é comum entre os hebreus e os hebreus cativos fazerem isso, quando ele coloca uma letrinha para transformar o significado. Beltesazar significa que Bel, o rei, o deus babilônico, sustenta a sua vida. Então, quando ele põe um T para ficar Beltesazar, aquela letrinha transforma o significado para que nessa fala e ao ser pronunciado o seu nome, o paganismo dos babilônicos não apareça toda vez que ele foi mencionado. Há quem diga que Moisés faz a mesma coisa quando ele escreve o seu nome e não deixa que a pronúncia, que é o paganismo dos egípcios, apareça na eternidade da história falando sobre ele. A verdade é que aqui tem duas pessoas cujas quais Nabucodonosor interferiu ao colocar seu nome, no seu filho, Belsazar, e no seu cativo, Beltesazar, mas que nós conhecemos como Daniel. Agora, com o trono no seu controle, ele dá um banquete, e a descrição do banquete é, no mínimo, interessante. Ele deu um banquete para 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, o versículo 3 diz que então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de prata. O rei estava na sua demonstração de glória, poder e força, e na sua mente tudo vinha dele, das suas mãos, do seu coração. Agora note, havia utensílios suficientes para serem usados nessa festa. Os copos que poderiam ter vindo de todas as melhores regiões do mundo. O rei tinha poder de fazer para si os melhores utensílios. Garfos, facas, colheres, pratos, copos, tudo ali estava à sua disposição. Mas no meio da festa, ele manda trazer os utensílios de ouro do templo. Pensando também no Império Babilônico e tudo onde eles passaram, obviamente as suas conquistas são muito mais amplas do que apenas conquistar Jerusalém. Mas ele especificamente pede os utensílios do templo do Senhor em Jerusalém. Existe no coração de Belsazar uma particularização. Ele intencionalmente quer se levantar diante do Deus que existe, contra ele e se colocar como uma posição de tremenda arrogância. Algo que Nabucodonosor demonstra no começo da história, Belsazar também faz. Ele pega exatamente os utensílios do templo para mostrar a superioridade. Algumas lições decorrem dessa atitude. A primeira é que não há nenhuma possibilidade de alguém pecar usando sua própria energia. Tudo o que qualquer pecador faz, ele o faz como uma apropriação indevida de algo de Deus. Seja um assalto, seja um adultério, seja um roubo, seja uma mentira, não importa. Usamos o corpo que Deus nos deu, a criatividade que Deus nos deu, transformamos o propósito que Deus nos deu e usamos objetos que Deus fez. A energia vital da vida de qualquer pecador é proveniente daquele que odeia o pecado. Quando Adão peca pela primeira vez, quando Eva experimenta o pecado pela primeira vez, fica claro no texto que eles estão se apropriando indevidamente de algo que não lhes pertence. Quando o pecado surge da maneira inaugural no céu, o que Lúcifer faz é a tentativa de se aproximar e de se apropriar indevidamente daquilo que não lhe pertence. Desse ponto para frente também não existe absolutamente nenhum pecado que o pecador se particulariza, se isola e comete apenas com sua própria energia, porque não existe nenhuma energia, nenhuma criatividade, nenhum poder e nenhuma vida que esteja independente do Criador. O pecado é uma ofensa. Belsazar ali, ele flagra o que é o pecado e manda trazer os utensílios numa postura de arrogância, de irreverência, de desrespeito e se colocando diante de Deus como superior a ele. É óbvio
que isso não vai dar certo. Mas há uma segunda lição também. Belsazar não é do povo de Deus. Belsazar não é, eu vou usar uma frase anacrônica, mas você vai compreender. Belsazar não é cristão. Belsazar não é um convertido. E pode-se pensar comumente como é uma condição da nossa época, muito comum essa frase, de que quem não é do povo de Deus vive sobre regras diferentes daquele. Então é comum falar assim, você não pode porque você é crente, eu posso porque eu não sou também. Vamos parar de pensar um pouquinho sobre isso, porque Belsazar, no seu palácio, está chamando a nossa atenção para isso. Deus tem um propósito específico para o seu povo. O povo de Deus, ele é chamado de uma maneira especial. Ele e não outro. Ele por causa do outro. Deus não faz aliança com filisteus, Deus não fez aliança com jebuseus, Deus não fez uma aliança com heteus e Deus não manifestou o dom profético especialmente para falar profecias para o povo, entre outros que não são seu povo. Isso é uma realidade. Aos santos, os separados de Deus que vivem em, assim começam as epístolas. Portanto, Deus espera e tem algo de especial e diferente no meio do seu povo. Mas vamos pensar na primeira aliança. A aliança primeira que Deus fez, ele fez com Adão. E com Adão, ele tem uma aliança com toda a humanidade. Deus faz uma aliança com Noé, antes de fazer uma aliança com Abraão. Portanto, se ele faz uma aliança com Noé, e não existe no planeta nenhuma pessoa que não seja descendente de Noé, ele tem uma aliança para com toda a humanidade. Deus manda os seus emissários e vai até a Sodoma e diz que os pecados de Sodoma chegaram até ele e ele desce para julgar Sodoma. Como ele manda um profeta até Nínive e fala que os pecados de Nínive já estão no limite e adverte Nínive do ponto em que ele não vai passar. Deus executa juízo no dilúvio contra toda a humanidade. Então é óbvio que Deus tem uma ética universal, embora ele tenha um caráter especial a ser colocado e esperado ao povo da aliança. A lei de Deus é universal e todos são julgados pela mesma lei, independente da posição que eles ocupam. Quando Belsazar se porta em arrogância diante de Deus, ele se coloca aquém do ponto de salvação. Preste atenção no que eu vou te dizer. A salvação é para todos, porque Deus amou o mundo. Mas isso não significa que os homens podem escolher como eles vão se salvar. Só existe uma forma. Há uma expressão comum no meio evangélico que é a diferença entre pecadores e rebeldes. Eu vou sintetizar para você. Pecador é alguém que erra, alguém que falha, alguém que comete pecados diante de Deus. Mas existe uma posição além e mais perigosa do que essa. É aquele que se rebela diante de Deus. Ele rejeita a transformação, ele rejeita a justiça, ele rejeita a santidade, ele rejeita a autoridade de Deus, ele rejeita a graça. A graça não alcança quem a rejeita, definitivamente. No mesmo instante, diz o verso 5, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Mais uma vez, um desafio. Na primeira vez, um sonho, o sonho provinha de Deus e ninguém que não conhecia a linguagem de Deus foi capaz de interpretar o sonho. Dessa vez, há uma outra mensagem de Deus, uma mensagem de advertência, uma mensagem de juízo. O rei aposta na sua forma de ler, na sua forma de interpretar e, mais uma vez, há um fracasso completo da leitura humana na mensagem de Deus. Deus fala com a humanidade. O nosso Deus é um Deus revelador. Ele comunica a sua verdade, ele comunica as suas intenções, ele comunica as suas ações para a humanidade. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, mas não é só esse texto sobre a mente, o coração na mensagem que está na Bíblia. O texto bíblico também diz que aquele que é a fonte da revelação
também é a inteligência para a sua interpretação. O Deus que inspira é o Deus que ilumina, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sim, nós desenvolvemos a nossa forma de pensar e de transmitir o nosso pensamento, e as civilizações, as sociedades, as culturas, no decorrer da história, desenvolvem a sua tecnologia de comunicação. Nós conversamos aqui por gestos e falamos, e alguns são conhecidos no planeta inteiro, como este sinal ou um dislike, seja lá como for. A gente dá sinais como estender a mão e esperar que alguém cumprimente numa posição de acordo ou de paz. Franzimos a testa, levantamos a sobrancelha, falamos e falamos em várias línguas, e se você, por exemplo, fala uma língua dominante, uma língua popular, você conseguirá falar com muita gente. Mas aqui nós estamos falando de muito mais do que isso. Nós estamos falando da experiência de contato com a forma de Deus de se comunicar, a familiaridade. Daniel, desde a sua história, do começo da sua história, está familiarizado com a inteligência comunicacional de Deus. Um Deus que comunica falando pelo seu caráter, a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus está sempre presente na maneira como Ele se comunica. Deus não se dissocia da sua comunicação. Deus, ao comunicar, Ele revela. Ele não intenta que você descubra, mas Ele chega até você e na maneira como você entende, Ele vai falar. Mas também é o Espírito que comunica ao Espírito. Um mover do Espírito no nosso coração recebe a mensagem do Espírito de Deus que manda, e assim Deus fala conosco. Deus fala com os seus e com os seus Ele comunica ao mundo. E é necessário alguém para dizer para os poderosos desse mundo qual é o sonho de Deus. E muitas vezes, quando os poderosos constroem paredes que os aprisionam nos seus próprios sonhos, nos seus próprios projetos, Deus abre janelas àqueles que aparentemente são cativos, flagrando uma realidade para o mundo. E a realidade do mundo é que os poderosos do mundo estão escravizados na sua própria liberdade, enquanto os servos de Deus estão livres na sua servidão. Assim é, e no momento em que eles encontram, alguém precisa dizer qual é a realidade que Deus espera. Os sábios, os feiticeiros, os encantadores, os caldeus não foram capazes de dizer o que estava escrito na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim era uma linguagem do céu na terra, uma linguagem de juízo, uma linguagem de condenação. É uma linguagem que dizia para Belsazar que Deus tem um juízo para todo mundo, Deus tem um propósito para todo mundo, Deus julga todo mundo e Deus age sobre o seu povo. Mas ninguém ali sabia a linguagem de Deus. Deus levantou alguém que na sua história se familiarizou com a linguagem do céu, e na familiarização com a linguagem do céu, ele foi capaz de comunicar a linguagem do céu aos homens na terra. Hoje Deus quer levantar pessoas que estejam em contato com Ele, que tenham familiaridade com a sua palavra, com a sua mensagem de amor, com a maneira como Ele fala, para transmitir e dizer para os homens a linguagem de Deus, que entre nas vielas, nos becos, nas ruas, nas cidades, e quer falando para escravos, quer falando para livres, para homens ou mulheres, para poderosos ou pessoas comuns, que digam a linguagem do céu para a terra. Esse alguém é você.